Olá, nono ano. Vamos dar início ao estudo do capítulo 4 da disciplina de História e Implosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos falar nesse capítulo sobre alguns governos e vamos dar início analisando 1964, né, com o governo de Leonid Brezhnev, que vai substituir Nikita Khrushchev e que vai permanecer no poder até 1982. Bom, o governo de Leonid Brezhnev, ele vai levar a manter, né, a relatar novamente as relações diplomáticas com diversos países, vai dar início a um processo de paz mundial com os países do Ocidente e ele tenta, né, expandir o socialismo apoiando revoluções em vários países. Isso vai ser muito negativo porque vai acarretar uma grave crise econômica que vai abalar muito a União Soviética. Por outro lado, ele também aumenta a liberdade religiosa e, com as suas ações, ele vai adquirindo inimigos. Em 82, ele é envenenado e morre. Bom, vamos deixar claro aqui que todos esses governos que nós vamos discutir daqui para frente, eles estão no auge da Guerra Fria, ou seja, aquele período do pós-Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939 e termina em 1945, e a partir daí, esse novo período de Guerra Fria vai ter como grandes lideranças os Estados Unidos, sendo apoiado, né, seguido pelos países capitalistas, e a União Soviética pelos países socialistas. Depois da morte dele, de Leonid, Yuri Andropov vai assumir e vai ficar no poder até 1984. O governo dele é bem rapidinho, né? É breve, né? Ele tenta melhorar a economia, tenta minimizar, reduzir ao máximo a corrupção, mas ele não mantém um bom relacionamento com os Estados Unidos. Depois da morte dele, em 84, quem vai assumir é Konstantin Shevchenko. Então ele permanece no poder até 1985. Observem que os governos foram muito breves, porque iam todos morrendo. Foi o último chefe da União Soviética que deixou o governo, assim, o país ainda com uma aparência estável, né? Depois, a gente vai ter Mikhail Gorbachev, que vai substituir, em 85 ele substitui, né, depois da morte de Shevchenko, né? E ele, Mikhail Gorbachev, ele vai ficar no poder até 1991. Então, ele vai reformar a política, vai implantar o projeto Glasnost, que consistia na abertura política e no direito de liberdade de expressão das pessoas, né? Porque o regime socialista reprimia muito, e o projeto Perestroika, que era voltado para a otimização da economia no país. Esses dois projetos conduziram, né, levaram ao fim da Guerra Fria, né? E também vão eliminar do poder o Partido Comunista na Rússia, né? E isso é que vai levar, porque o título do nosso capítulo é justamente isso, é a implosão da União Soviética, né? Vai levar aquela política ela ser desmantelada, porque a Rússia ela passa a ser conduzida a uma economia de mercado, né? E as principais medidas adotadas por Gorbachev foram liderar a campanha contra o alcoolismo. Ele retira as tropas soviéticas do Afeganistão depois de 10 anos em guerra, e isso é um desgaste, porque a guerra ela cria um desgaste emocional para o seu país, mas principalmente econômico, né? Ele
ele retira a União Soviética desse Estado socialista porque ele introduz a economia de mercado. Então, ele, além disso, ele aceita as reformas liberais nos países no Pacto de Varsóvia, né? A chamada doutrina Sinatra, né, que levou à queda do Muro de Berlim, porque depois do estabelecimento da Guerra Fria, com o final da Segunda Guerra, eles separaram, dividiram, não é? A Alemanha, por exemplo, ela é dividida em Alemanha oriental e ocidental. Então, a oriental, que se alinhava com a União Soviética, ela levanta, né, o muro, né? Ele acaba com a perseguição aos opositores e eliminou a censura, que é uma característica de regimes de governos autoritários. Todo governo autoritário não gosta da imprensa. A imprensa ela tem voz, né? Muitas vezes pode relatar até algumas inverdades, mas nem sempre. Então, a imprensa tem eco e é muito importante dentro de um regime democrático. Então, a democratização da União Soviética tirou o poder do Partido Comunista e dividiu a política entre liberais, moderados e conservadores. Os moderados eram liderados por Gorbachev, os liberais por Boris Yeltsin e os conservadores por Igor Legatchov. Então, o que queria, na verdade? Os liberais defendiam uma abertura completa para o capitalismo e a independência das repúblicas que estavam sob o domínio soviético. Os moderados defendiam a manutenção do Estado soviético e a continuação das reformas políticas e econômicas. Já os conservadores queriam instalar um novo regime e acabar com as reformas neoliberais, ou seja, não queriam mudança. Então, em agosto, os conservadores eles tentam derrubar Gorbachev, os liberais, sob a liderança de Boris Yeltsin, enfrentam os golpistas e vão manter Gorbachev no poder. Gorbachev ele reconhece a independência das ex-repúblicas soviéticas, declarando extinta, ou seja, acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e volta a ser o Estado russo. Então, assim, quando a gente analisa as causas do desmoronamento da União Soviética, foi a falta de liberdade, gerando a insatisfação do povo, muita burocracia, que atrasou por demais o desenvolvimento, e a corrupção, que era muito elevada. Eu gostaria, dentro desse tema, sugerir para vocês, como atividade devolutiva, número 1, uma pesquisa sobre o governo de Mikhail Gorbachev. É muito rico esse governo. Então, tem muita informação que vocês podem explorar e trazer para uma pesquisa. E como atividade de reforço, os exercícios diversos número 7, do número 1 ao número 7. Ok? Um ótimo estudo para vocês.